Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade, criado apenas para entretenimento. Você já se perguntou o que acontece quando a filha que sempre foi ignorada para de pedir atenção e começa a construir em silêncio? Rafaela passou anos sendo a filha invisível, competente demais para receber cuidado, útil demais para ser dispensada. Até o dia em que decidiu que a melhor resposta não seria um confronto, seria uma vida que eles não pudessem ignorar. Minha família me ignorou por anos e financiou o irmão que mentia para investidores. Eu só apareci na feira com minha empresa real e deixei os fatos falarem. Eu sempre fui o tipo de pessoa que resolve tudo sem fazer barulho. Não reclamo, não dramatizo, não exijo reconhecimento. Desde pequena aprendi que era mais fácil e mais inteligente simplesmente fazer o que precisava ser feito e seguir em frente. Enquanto outras crianças tinham birras para conseguir o que queriam, eu esperava, observava e encontrava minha própria saída. Minha mãe costumava me chamar de independente, com um tom que soava como elogio, mas que eu, com o tempo, entendi ser apenas uma justificativa conveniente para não ter que se preocupar comigo. Eu me chamo Rafaela, tenho 27 anos. E essa é a história de como eu passei a vida inteira sendo a filha certa, para a família errada. Minha família não é grande, somos em 4. Meu pai, Renato, minha mãe, Silvia, eu e meu irmão mais novo, Lucas. 2 anos de diferença entre nós, mas uma distância de décadas na forma como meus pais nos enxergavam. Lucas nasceu com aquela energia que as pessoas confundem com personalidade. Ele falava alto, ria mais alto ainda, prometia o céu e nunca entregava nem o telhado. E mesmo assim todo mundo ficava encantado. Desde criança, quando ele quebrava alguma coisa, virava história engraçada no jantar. Quando eu tirava notas altas, era claro, a Rafa sempre foi estudiosa, dito com a mesma entonação com que alguém comenta sobre o tempo. Uma constatação, não um elogio. Uma expectativa cumprida, não uma conquista celebrada. Fui a primeira da família a entrar em uma faculdade federal. Passei no vestibular para a administração depois de 1 ano estudando sozinha. Sem cursinho, sem reforço, trabalhando aos fins de semana num pet shop perto de casa para ajudar nas despesas. Quando liguei para contar a novidade, minha mãe disse: "Que bom, filha." E em seguida chamou meu pai perguntando se ele havia visto onde ela tinha deixado o controle da televisão. 3 anos depois, Lucas tentou o vestibular pela 3ª vez e não passou. Meus pais pagaram um cursinho particular por 2 semestres, compraram livros, contrataram professor de redação. Minha mãe ficou em casa no dia do resultado esperando ansiosa. Meu pai tirou o dia de folga do serviço. Eu não disse nada. Guardei. Adicionei a lista silenciosa que toda filha preterida carrega consigo, dobrada com cuidado, guardada num lugar fundo que ela finge não existir. Quando me formei, consegui um emprego numa empresa de consultoria em São Paulo. Fui sozinha, com uma mala grande, um colchão inflável que levei no ônibus e R$ 400 na conta. Meus pais não foram à formatura porque Lucas tinha uma apresentação na escola naquele dia. Uma apresentação de trabalho de grupo, desses que os professores mal olham. Minha mãe me mandou uma foto deles aplaudindo no auditório do colégio dele, enquanto eu pegava meu diploma com uma amiga ao meu lado, fazendo as vezes de família. Eu sorri para a foto. Guardei o diploma. Peguei meu ônibus. Em São Paulo, me reinventei sem que ninguém percebesse. Trabalhava 10, 12 horas por dia. Era a primeira a chegar, a última a sair. Meu chefe comentou depois de 6 meses que eu era a funcionária mais confiável que ele tinha, e complementou dizendo que isso significava que eu poderia absorver mais responsabilidades sem precisar de aumento por enquanto. Aprendi a sorrir nessas horas também. Nas noites livres, comecei a estudar gestão de redes sociais por conta própria. Não porque alguém mandou, mas porque percebi que as marcas pequenas ao redor do meu bairro em São Paulo tinham produtos incríveis e nenhuma presença digital. Um sábado, fui até uma confeitaria que eu frequentava e ofereci meu trabalho por um valor quase simbólico, só para montar portfólio. Em 2 meses, a confeitaria havia triplicado o número de seguidores e começado a receber pedidos pelo Instagram. A dona me indicou para a vizinha, que tinha um ateliê de roupas. A dona do ateliê me indicou para o marido dela, que tinha uma oficina mecânica. A oficina me indicou para um salão. Foi assim, silenciosamente, que meu nome começou a circular. Eu não contei para minha família. Não porque queria esconder, mas porque sabia que não havia interesse em saber. O primeiro grande teste veio num dezembro frio e seco, quando eu completei 25 anos. Eu havia combinado com minha mãe semanas antes que passaria o aniversário em casa.
Precisava disso. Não de festa, não de bolo elaborado, só de estar em casa. Dormir na minha cama antiga, comer feijão da minha mãe e sentir que ainda pertencia a algum lugar. São Paulo é uma cidade que te engole e às vezes você precisa lembrar que existia antes dela. A viagem de ônibus foi longa. Cheguei numa tarde de sexta-feira com uma mochila pequena e aquele cansaço bom de quem trabalhou duro e merece um descanso. A rua do bairro estava quieta, as crianças brincando na calçada, o cheiro de mato depois de chuva. Senti o nó na garganta apertar. Esse nó idiota da saudade que aparece quando você nem sabe que estava sentindo falta. Vi o carro do meu tio Marcos na garagem. Depois o da minha tia Fernanda. Depois uma caminhonete que eu não reconhecia. Que ótimo, pensei. Vieram para o meu aniversário. Empurrei o portão e entrei. A casa estava cheia de gente. Balões brancos e dourados decoravam a sala. Uma faixa enorme atravessava a parede. E quando meus olhos pousaram nela, levei um segundo para processar o que estava escrito. Parabéns, Lucas. Orgulho da família. Fiquei parada na entrada com a mochila no ombro e o sorriso ainda no rosto. Aquele sorriso automático que a gente coloca antes de entender a situação. Lucas estava no centro da sala, de camisa social nova, rindo com meu tio Marcos. Minha mãe circulava com uma bandeja de salgadinho. Meu pai estava de pé perto da janela, gesticulando animado para alguém que eu não conhecia. Ninguém me viu entrar. Fiquei ali por talvez 30 segundos, que pareceram 30 minutos, esperando que alguém virasse e dissesse: Rafa, chegou! Feliz aniversário! Esperando que minha mãe levantasse os olhos da bandeja. Que meu pai interrompesse a conversa. Foi minha tia Fernanda quem me viu primeiro. Ela abriu um sorriso e disse, com a naturalidade de quem comenta sobre o trânsito: Ah, Rafaela. Que bom. Chega aí. Tá tendo festa. Eu sei, eu disse. O que vocês estão comemorando? Ela piscou levemente surpresa com a pergunta. O Lucas? Ele foi contratado como representante comercial naquela empresa nova. Sabe? Seu pai tá muito empolgado. Vem comer um salgado. Eu assentei com a cabeça. Meu pai me viu alguns minutos depois e acenou de longe com a mão, como quem acena para um conhecido que passa na rua. Minha mãe passou por mim, tocou meu ombro de passagem e disse: Deixa sua mochila no quarto, filha. Sem parar. Lucas me encontrou na cozinha quando fui buscar um copo d'água. Ele estava com aquele sorriso largo de sempre. O sorriso de quem sempre ganhou. Ei, Rafa! Não sabia que você vinha. Combinei com a mãe faz 3 semanas. Eu disse calmamente. É meu aniversário hoje. Ele semicerrou os olhos por um segundo, como se estivesse calculando, e então deu uma risada curta. Ah, é mesmo? Caramba, que coincidência! Boa, então a festa serve para você também, né? Ele já estava saindo da cozinha quando disse isso. Não esperou minha resposta. Eu fui até o quintal. Sentei numa cadeira de plástico embaixo da mangueira que meu pai plantou quando eu tinha 8 anos e fiquei olhando para o céu que começava a escurecer. Lá dentro, a música estava alta. As risadas também. Alguém estava fazendo um brinde ao nosso Lucas, que finalmente encontrou o seu caminho. Pensei numa coisa estranha naquele momento. Que o caminho que eu havia encontrado, eu tinha pavimentado tijolo por tijolo, sem que ninguém me desse uma pedra sequer. E mesmo assim, ali estava eu, do lado de fora da festa da minha própria família, no meu próprio aniversário, ouvindo aplausos que nunca seriam meus. Meu pai apareceu na porta do quintal uns 40 minutos depois. Ele ficou me olhando por um segundo com aquela expressão de homem que sabe que errou, mas não quer admitir. Você tá bem? Você sabe que data é hoje? Pai? Ele franziu o senho, abriu a boca, fechou, e então passou a mão no cabelo com um suspiro curto. É o seu aniversário. Eu sei, Rafa. Esperei. Esperou comigo. Nenhum dos dois disse nada por um momento longo. A gente podia ter combinado diferente, ele disse por fim. Mas o Lucas ficou sabendo dessa contratação de última hora, e sua mãe quis aproveitar que a família estava perto. Então vocês escolheram, eu disse. A voz saiu mais tranquila do que eu esperava. Tudo bem, pai, eu entendi. Não é escolha, Rafa, você dramatiza demais. Boa noite, pai. Levantei, peguei minha mochila que estava encostada na parede do quintal e passei por ele sem pressa. Fui até o quarto que um dia foi meu. Olhei para as paredes que ainda tinham marcas onde eu havia colado pôsteres na adolescência e sentei na borda da cama. Não chorei. Eu nunca choro na hora certa. Fico anestesiada, processando, guardando. As lágrimas vêm depois, sozinhas, quando eu já estou longe o suficiente para que ninguém veja. Naquela noite decidi 2 coisas. A primeira, eu não diria mais nada sobre o que estava construindo. Nenhuma atualização, nenhum pedido de opinião,
nenhuma tentativa de incluí-los. O que eu estava erguendo seria meu, completamente meu, até o dia em que eles não pudessem mais ignorar. A segunda, eu pararia de tentar merecer o lugar que já era meu por direito. Voltei para São Paulo no domingo cedo, antes que a casa acordasse. Deixei um bilhete na mesa da cozinha que dizia apenas "Obrigada pela hospitalidade" e saí. No ônibus, enquanto a cidade da minha infância desaparecia pela janela, abri o bloco de notas no celular e comecei a escrever. Não um diário, não um desabafo, um plano. Uma lista fria e precisa de onde eu estava e onde queria chegar. Nos meses seguintes, me transformei de um jeito que ninguém ao redor percebeu porque eu não deixei perceber. Larguei a consultoria. Não de impulso. Calculei tudo primeiro. Tinha o equivalente a 4 meses de despesas guardado, 3 clientes fixos na minha agência informal e uma lista de 15 potenciais clientes que eu havia mapeado. Só larguei quando o freelance já pagava mais do que meu salário. E mesmo assim, passei as primeiras semanas com o estômago embrulhado de ansiedade, acordando às 3 da manhã checando e-mails, me perguntando se havia sido idiota. Não havia. Em 6 meses, eu tinha 11 clientes ativos. Contratei uma designer freelancer para me ajudar com as demandas visuais. Uma menina chamada Bruna, de Recife, que trabalhava de casa e entregava tudo no prazo. Montei um processo, uma metodologia, uma identidade visual para o que agora tinha nome oficial: Rafa Moura Comunicação, CNPJ registrado, conta jurídica aberta, tudo nos conformes. Eu não postei sobre isso nas redes sociais. Não mandei mensagem para a família. Não disse nada. Porque eu sabia, com a clareza de quem passou anos observando em silêncio, que quando as pessoas ao seu redor não investem na sua subida, elas se sentem no direito de questionar o topo quando você chega lá. E eu não queria dar a ninguém a oportunidade de plantar dúvidas no caminho. Foi no inverno seguinte que minha mãe ligou. Eu estava no meu apartamento novo, maior, numa rua arborizada, com uma varanda onde eu tomava café de manhã, quando o celular tocou. O nome dela apareceu na tela e eu fiquei olhando por 3 toques antes de atender. "Filha", ela disse com aquela voz de mel que ela reservava para quando precisava de algo. "Tá sumida, hein? A gente tava com saudade." "Oi, mãe. Tô te ligando porque... Bom, você sabe que o Lucas tá num momento difícil." Eu não disse nada. Esperei. Aquela empresa que ele foi trabalhar fechou. Não foi culpa dele. O mercado tá difícil. E aí ele tá tentando montar uma coisinha própria, sabe? Um negócio de revenda de eletrônicos. Seu pai tá ajudando no que pode, mas a gente não tem muito... "Quanto?" eu disse. Silêncio. "Como assim? Quanto vocês precisam, mãe?" Ela deu uma risadinha desconfortável. "Ah, filha, não é assim. A gente não tá pedindo dinheiro. Só queria saber se você conhece alguém, algum contato, alguma coisa que pudesse ajudar o Lucas a divulgar o negócio dele. Você trabalha com esse tipo de coisa, né?" Trabalhava. Trabalhava muito bem. E cobrava por isso. "Eu posso indicar ele para alguns materiais gratuitos online sobre marketing digital", eu disse. "Tem bastante conteúdo bom no YouTube." Pausa longa. "Rafaela, é seu irmão." "Eu sei quem é, mãe." Outra pausa. "Você ficou ressentida por causa daquela festa, né?" Eu sabia. Sempre tão sensível. Respirei fundo. Não é ressentimento. É que eu construí o que tenho trabalhando muito, sem ajuda de ninguém. Se o Lucas quiser o mesmo, o caminho existe. Mas eu não sou o atalho dele. Minha mãe ficou em silêncio por um momento que durou um pouco mais do que o habitual. E então ela disse, com uma frieza que eu não esperava: "Tá bom, Rafaela. Eu entendi." E desligou. 2 semanas depois, meu pai ligou. Eu atendi porque, por mais que eu soubesse o que estava vindo, ainda havia uma parte minha, menor do que antes, mas presente, que esperava que fosse diferente. Que ele ligasse só para perguntar como eu estava, que ele dissesse meu nome com aquele orgulho que os pais têm direito de sentir. Rafa. Ele tinha o tom de quem está tentando ser razoável. Você podia ter sido mais gentil com sua mãe. Eu fui honesta com ela. Você foi fria. O Lucas está passando por um momento difícil e você tem condição de ajudar. Pai, eu disse com cuidado, quando eu precisei de ajuda, vocês me disseram para correr atrás sozinha. Eu corri. Dei certo. O Lucas precisa fazer o mesmo. Não é a mesma coisa, ele respondeu, e eu podia ouvi-lo se ajeitando na cadeira, aquele ruído específico que ele fazia quando estava se preparando para um argumento que ele sabia que era fraco. O Lucas não tem o seu perfil. Você sempre foi mais... Você sabe. Determinada. Ele precisa de mais apoio. Fechei os olhos. Determinada. Como se isso fosse uma característica que eu havia nascido com.
e não uma armadura que eu havia forjado exatamente porque nunca me deram outra escolha. Então me conta uma coisa, pai. Eu disse devagar. Quando vocês jogaram dinheiro no cursinho do Lucas, nos livros, no professor particular, e eu me virei sozinha com R$ 400 em São Paulo, isso também era porque ele precisava de mais apoio? Silêncio. Porque eu precisava também. Só que ninguém perguntou. Ele não respondeu imediatamente. E quando falou, foi a última coisa que eu esperava ouvir. Você sempre deu conta, Rafa. A gente nunca precisou se preocupar com você. Aquela frase ficou flutuando no ar entre nós por um segundo. Você sempre deu conta. Como se o fato de eu nunca ter deixado que vissem meu esforço significasse que o esforço não existia. Como se competência fosse a mesma coisa que não precisar de nada. Eu sei, pai. Eu disse por fim. Boa noite. E desliguei. Naquela noite, fiquei na varanda por horas. O bairro foi silenciando aos poucos, as janelas dos prédios vizinhos apagando uma por uma. Tomei chá frio sem perceber. Fiquei olhando para a rua lá embaixo, os carros passando espaçados, a luz do poste tremendo de vez em quando. E pensei numa coisa que demorou anos para eu colocar em palavras. O problema nunca foi que eu era invisível para eles. O problema era que eu era muito conveniente. Uma filha que não precisa de atenção é uma filha que não atrapalha. E uma filha que não atrapalha pode ser ignorada sem culpa. Eles não me esqueceram. Eles me classificaram. E na taxonomia deles, eu era a espécie que sobrevive sem cuidado. Abri o bloco de notas, adicionei uma linha nova ao plano. Dessa vez, não era sobre o negócio. Era sobre mim. Parar de tornar minha ausência fácil para eles. Porque até então eu havia simplesmente desaparecido. Sem barulho, sem confronto, sem deixar rastro. E eles haviam ficado confortáveis com minha ausência do mesmo jeito que foram confortáveis com minha presença. Sem pensar muito a respeito. Estava na hora de mudar isso. Não com gritos, não com cenas. Com resultados que eles não pudessem ignorar. E eu já sabia exatamente o que estava vinhando. Porque algumas semanas antes, sem querer, eu havia descoberto algo sobre Lucas que mudaria completamente o jogo. Algo que ele claramente pensava que eu nunca saberia. Mas eu sabia. E estava esperando o momento certo para decidir o que fazer com isso. O que eu havia descoberto sobre Lucas não veio de investigação. Veio por acidente, da forma mais banal possível. Um stories do Instagram que ele esqueceu de colocar para amigos próximos. Lucas nunca me seguiu de volta nas redes sociais. Mas eu o seguia. Em silêncio. Com aquela curiosidade clínica de quem observa um fenômeno que não consegue explicar. Naquela noite específica, ele havia postado uma sequência de stories comemorando o que chamou de primeiro grande fechamento da LG Eletrônicos, o nome do seu suposto negócio de revenda. Até aí tudo bem. O que me fez parar foi o segundo slide. Era uma captura de tela de uma conversa no WhatsApp. Ele não havia percebido que a imagem estava legível. A mensagem era de alguém salvo como tio Cláudio, irmão do meu pai. Homem que eu mal conhecia, que morava no interior de Minas e que eu havia visto talvez 4 vezes na vida. A mensagem dizia: Filho, os 10.000 caíram. Qualquer coisa me avisa. R$ 10.000. Fiquei olhando para aquele número por um tempo desproporcional. Não era o valor em si que me pegou. Era a palavra filho. Meu tio Cláudio chamando Lucas de filho, com a naturalidade de quem faz isso há anos. Com a intimidade de quem já transferiu dinheiro antes e transferiria de novo. Printei o stories antes que desaparecesse. Fiquei com ele guardado no celular sem saber ainda o que fazer. Mas comecei a puxar o fio. Não fui fundo de imediato. Esperei. Observei. Continuei meu trabalho, meus clientes, minha rotina. Mas passei a prestar mais atenção nas postagens de Lucas, nos comentários, nas marcações. 2 semanas depois, ele postou uma foto num restaurante que eu reconheci. Um lugar relativamente caro no centro da cidade dos meus pais. O tipo de lugar que minha família frequentava em datas especiais. Estava com 3 homens que eu não conhecia. Todos de meia idade. Todos com aquela aparência de quem tem dinheiro suficiente para não precisar demonstrar. A legenda dizia: Construindo pontes. Negócios sérios pedem pessoas sérias. Nos comentários, meu pai havia escrito: Orgulho do meu filho. Cliquei no perfil de um dos homens da foto. Empresário local. Construção civil. Mais de 12.000 seguidores. No bio, sócio de uma construtora com sede na cidade dos meus pais. Cliquei no perfil de outro. Advogado. Especialista em direito empresarial. Cliquei no terceiro. E parei. O terceiro homem era o dono de uma distribuidora de eletrônicos. Uma distribuidora real. Estabelecida. Com site. CNPJ. Endereço físico.
E no site dessa distribuidora, na aba Parceiros Comerciais, havia um logo que eu não havia visto antes. LG Eletrônicos. Representação autorizada. Fui até o site da LG Eletrônicos de Lucas. Era um WordPress básico, claramente montado às pressas, com fotos de banco de imagem e textos genéricos. Mas tinha CNPJ, tinha endereço, tinha um telefone que eu reconheci. Era o número da casa dos meus pais. E tinha, na página de Sobre Nós, uma linha que me fez ler 2 vezes. A LG Eletrônicos nasceu da visão empreendedora de Lucas Gonçalves Moura, com o apoio de sua família e de parceiros estratégicos que acreditaram no potencial do negócio desde o início. Com o apoio de sua família. Fechei o laptop. Fui até a cozinha, enchi um copo de água, tomei devagar e voltei. Com o apoio de sua família. Eu era a família. Eu que havia sido consultada 0 vezes, convidada 0 vezes, informada 0 vezes. Eu que havia recusado ajudar com divulgação e sido tratada como traidora por isso. E mesmo assim, estava lá. Implícita, genérica, usada como moldura sem ser pintura. Salvei o link. Adicionei a pasta que eu havia chamado de registro, onde já estavam o print do Stories, as capturas de conversa da minha mãe pedindo indicações, o áudio que havia sobrado numa mensagem de voz que meu pai me mandou por engano meses atrás, reclamando para minha mãe que eu estava ficando graudinha demais, esquecendo de onde veio. Eu não sabia ainda o que faria com tudo aquilo, mas sabia que não jogaria fora. Abril chegou com calor fora de época e uma ligação que eu não esperava. Era uma prima distante. Letícia, filha da minha tia Fernanda. Tínhamos crescido sem muita proximidade, mas ela era o tipo de pessoa que mantém contato com todo mundo por princípio. Mandava mensagem no aniversário, comentava nas fotos, aparecia em reuniões de família com abraços longos e perguntas genuínas. Rafa, sumida. Tô te ligando porque... Bom, queria te contar uma coisa antes que você ficasse sabendo por outro lado. Sentei na beira da cama. Pode falar. Sua mãe tá organizando um jantar de família mês que vem. Disse que é pra reunir todo mundo. Mas basicamente é pra apresentar os sócios do Lucas. Aqueles homens do restaurante, você viu a foto? Vi. Então, vão assinar um contrato de parceria ou coisa assim, e sua mãe quer fazer um jantar na casa dela pra formalizar. Vai ser... Ela pausou, e eu imaginei ela escolhendo as palavras. Bem elaborado. Tua mãe tá falando em contratar buffet. Buffet. Minha mãe, que havia servido salgadinhos congelados no meu aniversário roubado, estava contratando buffet para o jantar de negócios do Lucas. Tô te contando porque você não foi convidada ainda. Letícia continuou, com aquele cuidado delicado de quem está entregando uma faca sem querer machucar. Sua mãe disse que ia avisar você depois, que era coisa de negócio. E você provavelmente estaria ocupada em São Paulo. Entendi. Rafa, você tá bem? Tô ótima, Letícia. Obrigada por me contar. Fiquei em silêncio por alguns segundos depois que desligamos. Então abri o bloco de notas e escrevi uma única linha nova. Eles estão construindo o palco. Eu preciso construir o meu. O que aconteceu nas semanas seguintes foi o período mais intenso e mais silencioso da minha vida profissional. Eu já sabia, havia meses, sobre um evento que acontecia todo ano na minha cidade natal. Uma feira de negócios e inovação que reunia empreendedores locais, investidores regionais e imprensa especializada. Era pequena para padrões de São Paulo, mas enorme para aquela cidade. O tipo de evento que aparecia no jornal local, que as pessoas comentavam por semanas, que conferia legitimidade a quem aparecia lá. Eu havia passado por ela no ano anterior sem parar. Estava a trabalho, com pressa, com a cabeça em outro lugar. Esse ano, eu parei. Liguei para a organização. Havia um espaço de expositores. Uma das vagas havia sido cancelada de última hora. O preço era salgado, mas eu tinha reserva e tinha motivo. Confirmei minha participação. Depois liguei para a Bruna, minha designer. Bruna, preciso que a gente monte uma apresentação institucional da agência. Algo que eu possa usar num stand. Limpo. Sofisticado, com os resultados reais dos clientes. Cases completos, com números. Pra quando? 5 semanas. Ela fez uma pausa curta. Tá, pode deixar. Trabalhamos nas noites e fins de semana. Eu escrevia os textos. Ela desenvolvia o visual. Fomos e voltamos dezenas de vezes. Imprimi materiais de teste, descartei, reimprimi. Fiz um vídeo curto de portfólio. 3 minutos, sem voice-over, só imagens dos projetos com métricas sobrepostas. Resultado real, cliente real,
Crescimento real. Nada de foto de banco de imagem, nada de depoimentos genéricos, nada de promessa sem entrega. O estande ficou pronto 10 dias antes do evento. Quando vi a arte final, fundo branco, tipografia preta, logo da Rafa Moura Comunicação, discreto no canto, os números dos clientes ocupando o centro, senti algo que eu não sabia nomear direito. Não era orgulho exatamente, era reconhecimento. O tipo que você dá a si mesmo quando percebe que o que está vendo é real. O jantar da minha mãe aconteceria numa sexta. A feira, no sábado seguinte. 3 dias antes do jantar, minha mãe finalmente me ligou. Rafa, filha, a gente vai ter um jantar aqui em casa semana que vem. Uma coisa mais íntima, sabe? Pra fechar o negócio do Lucas. Queria te convidar, mas sei que você tá sempre ocupada com o trabalho em São Paulo. Ela deixou a frase aberta, como um anzol esperando. Eu vou estar na cidade nesse fim de semana, mãe. Pausa. Ah, é. Tenho um compromisso profissional no sábado. Posso passar no jantar na sexta. Ah. Ela claramente não esperava. Que bom, filha. Vai ser às 7. Estarei lá. Desliguei e fiquei olhando para o teto por um momento. Eles esperavam que eu aparecesse como sempre apareci. Quieta, gentil, fácil de ignorar. A filha que enche o espaço vazio sem ocupar atenção. Dessa vez seria diferente. Não porque eu fosse fazer nada extraordinário no jantar. Não porque planejasse cenas ou confrontos. Mas porque eu chegaria como quem já não precisa de aprovação. E essa é a presença mais difícil de ignorar que existe. O que eu ainda não sabia era que, entre a sexta do jantar e o sábado da feira, Lucas faria algo que eu não havia previsto. Algo que mudaria completamente o que eu havia planejado. E me daria muito mais do que eu havia pedido. A sexta-feira do jantar chegou com aquele calor úmido que cola a roupa na pele e deixa tudo levemente desconfortável. O tipo de clima que combina com situações que você sabe que não vão ser fáceis. Cheguei na casa dos meus pais às 7 em ponto. Não antes, não depois. Pontualidade sempre foi minha forma silenciosa de dizer: eu me respeito. Estacionei o carro. Meu carro novo, um Civic prata que eu havia comprado 3 meses antes sem contar para ninguém. Na rua de fora. Não na garagem. Peguei minha bolsa, verifiquei meu reflexo no vidro escuro da janela. Eu havia me arrumado com cuidado naquela tarde. Vestido verde escuro, brincos dourados discretos, cabelo solto com aquele volume que leva tempo para ficar natural. Nada excessivo, nada que gritasse, olhem para mim. Só o suficiente para que fosse impossível não olhar. Respirei fundo. Entrei. A casa cheirava a comida boa. Minha mãe havia cozinhado, o que significava que o buffet havia ficado no plano, e ela havia decidido mostrar habilidade doméstica para impressionar os sócios. A mesa da sala de jantar estava posta com a toalha bordada que ela guardava para ocasiões especiais, as taças de cristal que ganhamos de presente de casamento dela e do meu pai, e que eu nunca havia visto fora do armário de vidro. Havia 8 pessoas na sala. Meus pais. Lucas, de camisa social azul, cabelo arrumado, com aquele sorriso de vendedor que ele havia desenvolvido nos últimos meses. Uma mulher ao lado dele que eu não reconheci de imediato. Bonita, cabelos presos, expressão reservada. Os 3 homens da foto do restaurante, o empresário da construção civil, o advogado e o dono da distribuidora de eletrônicos. E uma mulher mais velha que eu logo identifiquei como a esposa de um deles. Minha mãe veio me receber com um abraço que durou exatamente o tempo suficiente para parecer afeto, sem ser intimidade. Rafa, que bom! Ela me segurou pelos ombros por um segundo, me avaliando com aquele olhar materno que simultaneamente elogia e inventaria. Você tá bem arrumada. Obrigada, mãe. Lucas me viu por cima do ombro dela e acenou com a cabeça. Não um aceno de irmão que não vê a irmã há meses, mas um aceno de anfitrião reconhecendo um convidado periférico. Aquele tipo de gesto que diz, você pode ficar, mas esse não é o seu espaço. Meu pai veio cumprimentar com um aperto de mão que virou abraço a meio caminho, como se ele houvesse começado formal e se arrependido. Rafa, boa viagem? Vim de carro, tranquilo. Ele ergueu as sobrancelhas levemente. O carro era novidade para ele, eu percebi. Mas não comentou. Lucas me apresentou para os sócios com uma frase que eu gravei palavra por palavra. Essa é minha irmã, Rafaela. Ela mora em São Paulo, trabalha com umas coisas de internet. Umas coisas de internet. O empresário da construção civil, Dr. Hélio, como foi apresentado, estendeu a mão com um sorriso cordial. Que área, Rafaela? Marketing digital e comunicação estratégica. Tenho uma agência. Algo no rosto dele mudou levemente. Não muito. Só o suficiente para que eu percebesse que a palavra agência
havia pousado diferente do que umas coisas de internet. Interessante. Atende que tipo de cliente? Pequenas e médias empresas principalmente. Mas estou expandindo para o segmento de construção civil e incorporação. É um mercado com muito espaço para crescimento em presença digital. Dr. Hélio me olhou por um segundo com aquela expressão específica dos homens de negócio, quando encontram alguém que fala a língua deles sem aviso prévio. É mesmo. A gente ainda está muito atrás nessa área. Lucas interveio com um sorriso que não chegou aos olhos. Bom, esse não é bem o foco de hoje, né, Rafa? Ele deu uma risada leve, incluindo os outros no gesto. Minha irmã é apaixonada pelo que faz. Às vezes não consegue desligar. Sorri para ele. Você tem razão. Desculpa. Virei para Dr. Hélio. Mas se quiser conversar depois, com prazer. Ele assentiu com um sorriso genuíno. Fui até a mesa de frios que minha mãe havia montado na lateral da sala e fiquei observando. O jantar transcorreu com aquela leveza artificial de reuniões onde todos estão tentando convencer uns aos outros de alguma coisa. Lucas estava no seu elemento. Falava bem, gesticulava com entusiasmo, prometia números com a confiança de quem nunca foi cobrado por nenhum deles. Ouvi, ao longo da conversa, que o acordo envolvia a distribuidora fornecendo estoque inicial para a LG Eletrônicos, mediante uma participação societária de 30%. O advogado havia preparado o contrato. A assinatura estava prevista para depois do jantar. Meu pai observava tudo com aquele orgulho contido que eu havia visto em fotos de formaturas, só que nunca na minha. A mulher ao lado de Lucas era sua namorada, Patrícia. Descobri isso quando minha mãe a chamou pelo nome pela terceira vez com aquela familiaridade de quem já aprovou. Patrícia mal falou durante o jantar, respondia quando perguntada. Sorria nos momentos certos, tocava no braço de Lucas ocasionalmente como quem verifica se ele ainda está lá. Em algum momento entre o prato principal e a sobremesa, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não tinha salvo, mas o texto me fez sentar mais reto na cadeira. Oi, Rafa, é a Cláudia, assessora do Dr. Hélio. Ele me pediu para entrar em contato. Pode mandar seu LinkedIn ou site da agência? Ele quer passar para frente para a área de marketing da construtora. Olhei para Dr. Hélio do outro lado da mesa. Ele estava ouvindo Lucas, mas havia um caderninho pequeno na frente dele, e ele estava anotando algo. Respondi a mensagem com o link do meu site e meu LinkedIn. Em seguida, coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa. Não por descaso, mas porque o que estava acontecendo naquela sala havia se tornado muito mais interessante do que qualquer notificação. Foi depois da sobremesa, quando minha mãe trouxe o contrato para a mesa e o advogado começou a explicar os termos, que aconteceu. Lucas estava de pé na cabeceira com aquela postura de CEO que ele havia claramente ensaiado. O advogado havia acabado de explicar a cláusula de exclusividade territorial quando o Dr. Hélio levantou a mão levemente. Uma coisa antes de assinar. Ele falou com calma, sem urgência. Lucas, você me disse que a operação já tem histórico de vendas. 6 meses de faturamento positivo. Lucas assentiu prontamente. Isso mesmo. Dr. Hélio, a gente tem crescido mês a mês. Você pode compartilhar os extratos? Só para formalizar antes de assinar. Breve pausa. Quase imperceptível. Mas eu vi. Claro. Lucas disse com o mesmo sorriso. Só que eu não trouxe os documentos físicos aqui. Posso mandar por e-mail amanhã sem problema. Dr. Hélio assentiu devagar. Amanhã, então. A gente assina depois que eu receber. O advogado fechou a pasta do contrato sem comentar. A expressão do meu pai mudou por uma fração de segundo. Uma contração quase invisível nos cantos da boca, antes de voltar ao normal. E eu entendi naquele momento, com a clareza de quem passou anos lendo as entrelinhas dessa família. Não havia 6 meses de faturamento positivo. Provavelmente não havia faturamento nenhum. O dinheiro do tio Cláudio havia entrado, o dinheiro dos meus pais havia entrado, e Lucas havia montado uma estrutura que parecia um negócio sem ainda ser um negócio. E agora ele estava prestes a assinar um contrato com um empresário experiente que havia pedido, de forma educada e irrecusável, a prova daquilo que ele havia prometido. Olhei para o meu prato. Bebi um gole de água. Não disse nada. Não precisava. O jantar terminou com abraços cordiais e promessas de contato. Dr. Hélio me procurou antes de sair, de forma discreta, enquanto Lucas estava despedindo os outros convidados na porta. Rafaela, ele disse baixinho, com aquela objetividade de quem não desperdiça palavras. Sua agência atende fora de São Paulo? Atendo remoto em todo o Brasil. E estarei aqui na cidade amanhã, se quiser conversar pessoalmente. Onde você vai estar? Na Feira de Negócios e Inovação. Tem um stand.
Ele ergueu levemente as sobrancelhas. Eu estarei lá também. Como palestrante. Não sorri com excesso. Só assenti. Então nos vemos amanhã. Doutor Hélio. Ele saiu. Eu fui até a cozinha ajudar minha mãe a guardar as coisas. Um gesto automático, de filha, que meus pés executaram antes que meu cérebro pudesse decidir se era o que eu queria fazer. Minha mãe estava de costas para mim, lavando as taças de cristal com um cuidado excessivo. Aquele cuidado que as pessoas têm quando estão processando alguma coisa e precisam que as mãos estejam ocupadas. Mãe. Você sabia que ele não tem os documentos de faturamento? Silêncio. Só o som da água correndo. Rafa. Não estou julgando. Só perguntando. Ela fechou a torneira. Ficou de costas por mais um segundo antes de virar. Seu irmão está construindo alguma coisa. Às vezes você precisa de tempo antes de ter tudo no papel. Mãe, ele prometeu 6 meses de histórico para um empresário que vai checar. Isso não é falta de papel. É uma inverdade que vai aparecer amanhã cedo. Ela me olhou com aquela expressão que eu conhecia desde criança. Não raiva, não concordância, mas aquele cansaço específico de mãe que não quer escolher entre os filhos, e então finge que não há escolha a fazer. Você sempre foi muito dura com ele. Respirei fundo. Boa noite, mãe. Peguei minha bolsa. Passei pela sala onde meu pai e Lucas conversavam em voz baixa. E parei por um segundo, porque, sem querer, ouvi o meu nome. Era Lucas, de costas para mim, dizendo para meu pai. Ela ficou lá conversando com o Hélio, pai. Não sei o que ela falou, mas não gostei. A Rafa sempre arruma um jeito de aparecer na hora errada. Meu pai respondeu algo que eu não ouvi. Lucas continuou. Ela nunca apoiou o que eu faço. Desde sempre. É inveja, pai. Ela não consegue ver eu vencer. Eu poderia ter entrado naquela conversa. Poderia ter me anunciado, confrontado, exigido que ele repetisse na minha frente o que estava dizendo às minhas costas. Não fiz nada disso. Saí pela porta da frente com a mesma tranquilidade com que havia entrado. Entrei no meu carro e fui para o hotel onde estava hospedada, porque eu sabia o que viria no dia seguinte. E o dia seguinte era meu. Cheguei à feira às 8 da manhã, 1 hora antes da abertura ao público. Bruna havia me ajudado a montar o estande na véspera. Ela havia viajado de Recife especificamente para isso. Algo que me emocionou mais do que eu esperava quando a vi aparecer no saguão do centro de eventos com uma mala e um sorriso largo. Isso aqui é grande demais para você montar sozinha, ela havia dito. E eu quero ver a cara das pessoas quando virem. O estande da Rafa Moura Comunicação ocupava um espaço de 4 metros por 3 no corredor principal. Fundo branco, iluminação quente, o logo em preto com uma tipografia limpa que Bruna havia desenhado meses atrás. Na parede central, um painel com os cases. Não logotipos bonitos, não frases de efeito, mas números reais em destaque. 340% de alcance orgânico em 90 dias. 380% em conversão de leads. Faturamento triplicado em 2 ciclos de campanha. Na mesa à frente, brochuras dobradas com cuidado, cada uma com o meu contato, e um QR Code que levava direto para o portfólio online. Uma tela de 15 polegadas rodando o vídeo de portfólio em loop silencioso. Simples. Preciso. Real. Bruna ficou de um lado. Eu fiquei do outro. Quando as portas abriram, as pessoas entraram. A manhã foi constante. Não havia pico. Não havia vazio. Era um fluxo contínuo de gente parando, olhando, perguntando. Empresários locais, donos de pequenos negócios, alguns representantes de empresas maiores que haviam mandado funcionários para mapear fornecedores. Conversei com uma rede de farmácias que queria reformular a presença digital. Com um escritório de arquitetura que nunca havia investido em redes sociais. Com uma escola de idiomas que estava perdendo alunos para concorrentes menores, mas mais visíveis online. Às 10h30, meu tio Marcos apareceu. Ele ficou parado na frente do estande por um momento. Aquele momento específico de quando alguém vê algo que não esperava e precisa de alguns segundos para reorganizar o que conhecia. Meu tio Marcos era o marido da tia Fernanda, primo distante por afinidade. Engenheiro aposentado, homem de poucas palavras e muita observação. Rafaela? Tio Marcos. Que surpresa boa! Ele olhou para o painel, para a tela, para as brochuras. Pegou uma, folheou devagar. Isso tudo é seu? Tudo. Ele assentiu com aquela lentidão de quem está revisando uma opinião antiga. Sua tia vai querer saber disso. Pode contar. Ele ficou mais 10 minutos, fez perguntas técnicas sobre o processo de trabalho, ouviu minhas respostas com atenção genuína. Antes de ir embora, apertou minha mão com firmeza. Você sempre foi a mais capaz desse família, Rafa. Só demorou para alguém falar em voz alta. Não respondi. Só sorri. Mas guardei aquilo.
Foi ao meio-dia que o dia virou. Eu estava explicando uma estratégia de conteúdo para o dono da escola de idiomas quando vi, pelo canto do olho, uma figura familiar entrando no corredor. Lucas. Ele não estava sozinho. Vinha com meu pai, e atrás deles, Dr. Hélio e seu advogado. Dr. Hélio havia ligado para Lucas pela manhã. Eu soube depois, por Letícia, que havia acompanhado tudo de perto pelo grupo de família. Havia pedido os documentos de faturamento. Lucas havia mandado algo, um extrato manipulado, uma planilha sem lastro, não fiquei sabendo os detalhes. E Dr. Hélio, que era homem de negócio há 30 anos e havia aprendido a reconhecer papel inconsistente, havia pedido para se encontrar pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. Eles haviam combinado de se encontrar na feira. E Lucas havia vindo sem saber que eu estaria lá. Vi o momento exato em que ele me viu. Foi como assistir a uma cor sair de um rosto. Não de vez. Devagar, como tinta desbotando. Os olhos pousaram no meu estande. Subiram para o painel com os números. Desceram para o logo e então me encontraram. Não fiz nada. Não sorri, não acenei, não desviei o olhar. Continuei minha conversa com o dono da escola de idiomas. Meu pai parou 2 metros atrás de Lucas e vi nele a mesma sequência. Reconhecimento, confusão, algo que levou mais tempo para identificar e que só consegui nomear mais tarde. Vergonha. Dr. Hélio foi o único que reagiu com naturalidade. Separou-se do grupo, veio até o estande com passadas longas e me cumprimentou com aperto de mão firme. Rafaela, disse que estaria aqui. Bom dia, Dr. Hélio. Apresentei Bruna, que estava ao meu lado. Essa é minha sócia, Bruna. Ela cuida de toda a parte de design e identidade visual da agência. Bruna apertou a mão dele com um sorriso profissional. Dr. Hélio passou alguns minutos no estande. Fez perguntas específicas, o tipo que só quem realmente pretende contratar faz. Pediu 2 brochuras. Ficou um longo momento olhando para o case de uma loja de materiais de construção que eu havia atendido em São Paulo. 120% em orçamentos recebidos via digital em 4 meses. Posso te ligar na semana que vem? Ele disse por fim. Pode. Meu contato está na brochura. Ele assentiu. Virou-se e voltou para Lucas e meu pai, que haviam ficado parados à distância, assistindo a tudo com aquele desconforto específico de quem não sabe como se posicionar numa cena que não esperava protagonizar. Fui até eles. Não porque precisava, mas porque queria olhar nos olhos do meu pai naquele momento. Oi, pai. Abracei-o brevemente. Não sabia que vocês viriam. A gente... Ele começou, e a voz saiu levemente rouca. A gente veio com o Hélio. Eu sei. Lucas estava de braços cruzados, o queixo levemente erguido, aquela postura defensiva que ele usava quando não tinha argumento. Quando você montou isso tudo? Ele disse. E havia algo na voz dele que não era raiva nem admiração, mas uma mistura das duas que eu nunca havia ouvido nele antes. Faz um tempo. Eu disse simplesmente. Você nunca falou nada. Você nunca perguntou. Silêncio. Meu pai olhou para o painel, para os números, para o logo. Ficou olhando por um tempo longo demais para ser casual. Rafa. Ele começou. Pai, eu preciso voltar para o estande. Tem gente esperando. E voltei. O que aconteceu com Lucas e Dr. Hélio naquela tarde eu não assisti em tempo real, mas os pedaços chegaram até mim ao longo dos dias seguintes, por Letícia, por minha tia Fernanda e por uma mensagem longa que meu pai me mandou na madrugada de domingo. Dr. Hélio não assinou o contrato. Não havia confronto público, não havia escândalo. Ele simplesmente havia pedido uma série de documentos que Lucas não conseguiu entregar de forma satisfatória e havia comunicado, com a cortesia objetiva de quem tem experiência em encerrar negociações sem drama, que precisaria de mais tempo para avaliar. Mais tempo. Era a forma educada de dizer não. O dono da distribuidora havia chegado à mesma conclusão de forma independente. O negócio de Lucas havia implodido antes de existir de verdade. A mensagem que meu pai me mandou na madrugada de domingo tinha 11 parágrafos. Eu li todos. Havia desculpas, não diretas, não limpas, mas o tipo de desculpa que um orgulhoso constrói em volta de justificativas para que não pareça capitulação. Havia explicações sobre Lucas, sobre os desafios dele, sobre como meus pais sempre tentaram equilibrar as necessidades dos 2 filhos. Havia uma frase que ficou. Acho que a gente não soube ver o que você estava construindo, Rafa, e não foi justo. Não era tudo o que eu queria ouvir, mas era mais do que eu havia recebido em anos. Não respondi naquela noite. Deixei a mensagem lida, fechei o celular e dormi. Na segunda-feira de manhã, liguei para meu pai. Não porque havia perdoado tudo.
Não porque o passado havia sumido ou as coisas todas se igualado, mas porque eu tinha aprendido, ao longo daquele ano inteiro construindo em silêncio, que carregar raiva é como segurar uma pedra. Você pensa que está armada, mas na verdade só está pesada. Ele atendeu no segundo toque. Rafa. Pai. Li sua mensagem. Pausa. E? Eu ouvi o que você escreveu. E eu aceito. Respirei. Mas preciso que você entenda uma coisa. Fala. O que eu construí não foi apesar de vocês. Foi sem vocês. E isso é diferente. Apesar de pressupõe obstáculo. Sem pressupõe ausência. Vocês não atrapalharam. Vocês simplesmente não estavam lá. Silêncio longo. Eu sei. Ele disse. A voz saiu diferente. Não rouca. Não defensiva. Só cansada. Eu sei, filha. Então tá bom. A gente pode... Ele pausou. Você vem jantar um dia desses? Pensei. Vou ver minha agenda. Te aviso. Tá. Rafa? Sim. Aquele stand. Ele fez uma pausa. Você fez tudo sozinha? Eu e minha sócia. Outra pausa. Ficou bonito. Era pouco. Era insuficiente para cobrir tudo que havia ficado por dizer ao longo de 27 anos. Mas era real. E real. Mesmo que pequeno vale mais do que grande e performático. Obrigada, pai. Desliguei. Dr. Hélio ligou na quarta-feira seguinte. A construtora assinou comigo na sexta. Foi o maior contrato da história da Rafa Moura Comunicação. E abriu uma porta para um segmento inteiro que eu havia mencionado quase de passagem naquela noite de jantar. Bruna se tornou sócia oficial 3 meses depois. Abrimos um espaço compartilhado de trabalho. Não um escritório formal, ainda não, mas uma sala alugada em São Paulo com 2 mesas, uma impressora boa e uma planta que Bruna insistiu em comprar porque espaço de trabalho precisa de coisa viva. Lucas sumiu por algumas semanas depois do colapso do negócio. Minha mãe me contou, numa das nossas ligações que foram voltando a acontecer com mais frequência, ainda cautelosas, ainda com as bordas não completamente aparadas, mas reais, que ele havia ido morar por um tempo com o tio Cláudio no interior, que estava se reorganizando. Não senti alegria com isso. Senti, honestamente, uma espécie de tristeza difusa. Não por Lucas especificamente, mas pela versão que ele poderia ter sido se alguém houvesse cobrado dele metade do que esperaram de mim. Ele havia crescido acreditando que o mundo cederia porque sempre cedeu. E o mundo, eventualmente, não cede. Aquilo não era vitória minha. Era só consequência. No meu aniversário de 28 anos, organizei um jantar. Não em casa dos meus pais. No meu apartamento, agora com móveis que eu havia escolhido, pratos que eu havia comprado, uma mesa que eu havia montado sozinha num sábado de manhã com manual em sueco e muita paciência. Convidei Bruna. Convidei Letícia, que havia se tornado uma amiga real ao longo daquele ano. Convidei 2 clientes que haviam virado pessoas, a dona da confeitaria, que era minha cliente original, e o dono da escola de idiomas, que havia se tornado um parceiro de indicação. Convidei meu tio Marcos e minha tia Fernanda, porque meu tio havia dito uma coisa verdadeira num dia em que ele não precisava dizer nada. E convidei meus pais. Eles vieram. Minha mãe chegou com um bolo que ela havia feito. Chocolate com brigadeiro, o meu preferido desde criança, uma informação que ela havia guardado e que eu não sabia que ela ainda tinha. Ela entrou no meu apartamento e ficou parada por um momento olhando ao redor, para as paredes, para os quadros que eu havia escolhido, para a planta da Bruna que havia migrado para a minha varanda, e disse: Você fez um lar bonito, filha. Não era desculpa. Não era reparação. Era só uma constatação. Mas era honesta. E era dela. E foi suficiente para que o nó que eu carregava há anos afrouxasse um pouco. Obrigada, mãe. Peguei o bolo das mãos dela. Entra. No final da noite, depois que os convidados foram indo embora aos poucos, e só restaram Bruna e meus pais na sala, meu pai me procurou na varanda. Eu estava lá fora com uma taça de vinho, olhando para a cidade que havia me engolido e depois me devolvido transformada. Ele chegou sem ruído, ficou de pé ao meu lado, e por um tempo nenhum dos dois disse nada. Era o tipo de silêncio que anos atrás me teria custado caro. Eu teria preenchido, perguntado, tentado fazer algo com ele. Mas eu havia aprendido a deixar o silêncio ser o que era. Você ficou sabendo que o Lucas vai tentar de novo? Ele disse por fim. Uma coisa menor. Revenda de materiais de construção, mais simples. Não sabia. Desta vez a gente não vai bancar. Ele disse isso devagar, como se estivesse experimentando a frase. A gente vai torcer, mas não bancar. Olhei para ele de lado. Foi uma decisão difícil? Ele pensou. Sim, mas necessária. Assenti. E você? Ele disse. O que vem depois? Olhei para a cidade. A resposta era longa demais para uma varanda.
Havia planos de expansão, o contrato com a construtora que abria caminhos, a ideia de um curso online que Bruna havia sugerido e que eu estava considerando. Havia a possibilidade de contratar mais uma pessoa até o fim do ano. Havia uma palestra para a qual havia sido convidada. Pequena, local, mas minha, sobre empreendedorismo feminino para mulheres que começaram do zero. Havia tanto ainda para construir. Não sei tudo, disse por fim, mas sei que vou descobrir. Meu pai ficou em silêncio por mais um momento. Depois colocou a mão no meu ombro. Não o aperto rápido de quem está passando, mas a mão de quem está parado. Presente, tentando. Feliz aniversário, Rafa. Tarde. 28 anos atrasado em proporções variadas. Mais dito. Obrigada, pai. Mais tarde, depois que todos foram embora e o apartamento ficou só meu de novo, sentei na varanda com os restos de bolo na mesa e o celular virado para baixo. Pensei numa coisa que a Bruna havia dito certa vez, numa tarde qualquer, enquanto a gente trabalhava numa campanha. A melhor resposta que você pode dar para quem duvidou de você é uma vida que eles não consigam ignorar. Eu não havia planejado isso como vingança. Nunca foi isso. Vingança pressupõe que você ainda está olhando para trás, e eu havia passado o ano inteiro de olhos para frente. O que havia acontecido não era desforra. Era só a vida sendo honesta. Quando você para de pedir permissão para existir, quando para de moldar seu tamanho para caber no espaço que os outros reservam para você, quando constrói em silêncio e aparece inteira, não há nada que precisem fazer. Eles simplesmente veem. E ver, quando vem tarde demais para mudar o que foi, é o castigo mais silencioso que existe. Eu não precisei de aplausos. Não precisei de cenas, nem de confrontos, nem de nenhum momento dramático onde alguém se ajoelha e reconhece tudo que ignorou. Só precisei de tempo. E de não desistir de mim antes que o tempo chegasse. Peguei meu copo, brinquei um jantar comigo mesma de cara para os telhados da cidade. E pela primeira vez em muitos anos, talvez pela primeira vez de verdade, me senti exatamente onde devia estar. No meu lugar, que eu havia construído, com as minhas próprias mãos. O que essa história nos mostra vai além de uma família que errou. Ela expõe um padrão silencioso e cruel que acontece em muitos lares. Quando uma pessoa é consistente, capaz e não reclama, ela se torna invisível por mérito próprio. Os pais de Rafaela não eram monstros. Eram pessoas que confundiram autoconfiança com ausência de necessidade. E esse é o erro mais comum e mais devastador que uma família pode cometer. Porque a criança que aprende a se virar sozinha não deixa de precisar. Ela só aprende a não pedir. E um dia, quando ela para de pedir de vez, todo mundo estranha o silêncio. O que Rafaela construiu não foi vingança. Foi a prova de que quando ninguém acredita em você, a única saída é acreditar primeiro. E isso, no fim, vale mais do que qualquer aplauso que deveria ter vindo antes. Você teria feito o mesmo que a Rafaela, construído tudo em silêncio sem contar pra ninguém, ou teria confrontado a família antes?